os irmãos se assentarem, que a palavra é um pouco longa e ela precisa ser colocada. Nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo 8, vai ser do 1 até o 18. É bastante coisa, mas é importante. Tem alguns momentos que na nossa vida nós precisamos receber a palavra por completo. Que eu vejo muitas das vezes que líderes eles só querem falar aquilo que vai agradar a igreja, mas Deus ele não quer passar a mão em ninguém, ele quer que a gente conheça a vontade dele e que a gente realmente busque ele de todo o nosso coração. E essa palavra que Deus levou o profeta Ezequiel para ver as coisas que estavam sendo feitas na casa dele, do templo dele que foi erguido. E a palavra é a casa de Yahvé é profanada. E aí agora nós vamos acompanhar atentamente cada frase aqui. Começa assim: no 5º dia do 6º mês, do 6º ano de cativeiro, aqui é o profeta Ezequiel, e os anciões líderes de Judá estavam reunidos em minha casa. Percebam, quando a poderosa mão de Yahvé, o Eterno, veio sobre mim. Num instante, fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, este ser parecia ser feito de algum material incandescente. E dali para cima, sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e me pegou, vejam, pelos cabelos e de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus e por meio de uma série de visões de Deus levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca os ciúmes de Deus. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória de Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que havia tido na planície do vale. Então, ele falou comigo e ordenou: Filho do homem, levanta, pois agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que o que? Inflama o zelo de Deus. E o Eterno seguiu dizendo: Filho do homem, vê o que este povo está fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar. Mas isto não basta. Verás ações ainda piores que esta. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro e ele me orientou: agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali uma abertura de uma porta. Disse-me ainda: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e ímpias que esta gente vem praticando aqui. Então eu entrei e olhei e vi toda forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. Aleluia! 70 líderes e anciões da casa de Israel, incluindo
aqui vamos ver, Zananias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e forte cheiro de incenso subia como nuvem aromática. Então ele me questionou: filho do homem, viste o que os líderes e anciões da nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida do seu ídolo particular. E eles ainda comentam: ora, Yahvé não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. E acrescentou: eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos que estes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando, reclamando pelo Deus Tammuz. E ele indagou-me: viste isso, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante ele transportou no átrio, no pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor, e lá estavam cerca de 25 homens. A entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados, adorando o Deus Sol. Então ele me questionou mais uma vez: viste tudo isto, filho do homem? Porventura, as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornaram a inflamar-me a cólera. Vê, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz como um gesto cerimonial do que? Culto à natureza. Misericórdia. Por este motivo, eu, próprio Deus, os trarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Agora, ainda que berrem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra forte e tremenda. Oh, irmãos, esse livro é a palavra do Senhor. E se nós queremos verdadeiramente servir ao Senhor, nós temos que entender que tudo aqui vem dele. E parte da nossa caminhada, muitas das vezes, é a gente ser confrontado com aquilo que é a vontade de Deus. E nós precisamos entender que o evangelho verdadeiro de Cristo é a renúncia. É a gente deixar de lado, às vezes, práticas e coisas que a gente cresceu acreditando que era bom, mas quando a gente começa a ficar maduro, nós vamos ver que na palavra não é a vontade de Deus. Por isso que em tantos lugares não se lê a palavra, porque talvez querem ocultar a verdade de práticas que eles fazem. E aqui nós vamos ver os anciões, a própria casa de Israel, praticando coisas que aos olhos de Deus, aos decretos dos mandamentos, das palavras, era contra. E agora, irmão, você coloca verso 1, e aí você vai passando conforme eu falo, tá bom? Porque como o texto é grande, aí eu vou falando o verso e você vai colocando. Então, no verso 1 até o 2 e o 3, a gente viu que ela é uma grande profecia onde a mão do Senhor ela vem, ela pega Ezequiel pelos cabelos, ele fala. Tamanha seriedade do problema. E ele vai levar Ezequiel até o templo. O templo foi o desejo de Deus
quando Deus começou a chamar o homem, ele sempre prometeu que ele queria habitar no meio do povo. Então, no deserto, Abraão, Moisés, sempre tinha um tabernáculo, que lá era onde Deus se revelava, e depois nós vamos mostrar. A partir desse momento, Davi colocou no coração de construir uma casa para o Senhor, o seu filho Salomão construiu, e ali fala que no Santo dos Santos a presença de Deus habitava. Mas esse texto vai mostrar que algo conforme as práticas, contrária à palavra, foram ganhando força dentro da terra de Israel, nós vamos ver que a presença do Senhor começou a se retirar do templo. Aí nós vamos ver no verso 6 que o Deus ele vai falar assim, que tudo aquilo ali é repugnante, que aquelas atitudes vão fazer ele se afastar do lugar amado dele. Ou seja, Deus ama o templo, Deus ama a gente. Nós somos filhos do Senhor, mas dependendo do que a gente faz, pode fazer com que o Senhor tenha que tirar a presença de nós. Não porque Ele quer, mas porque nós não estamos ouvindo e cumprindo com a palavra dEle. Aí nós vamos ver no verso 9, que ali o profeta ele vai entrar e ele vai começar a ver coisas que são repugnantes. No verso 10 ele vai mostrar o quê? Criaturas e animais impuros. E também, além dos animais, imagem de ídolos, que ali aqueles israelitas estavam adorando. Vejam que isto é 500 anos antes de Cristo. Mas muito antes, quando Deus se manifestou para o povo no Monte Sinai e entregou os mandamentos, nós vamos ler, o irmão não precisa colocar em Deuteronômio 4, que Deus já alertava sobre essas práticas. Vejam a coincidência do que faziam e do que Deus falou para Moisés falar para o povo que não era para fazer. Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer também animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou uma figura de qualquer animal que vive debaixo das águas. Isso é proibido perante a palavra e perante Deus. E aqui nós vamos ver que depois de passado o tempo, o povo foi se perdendo e eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus não desejava. E a gente vai ver que eles estavam cultuando imagens e até seres imundos. E se a gente analisar hoje, quantas religiões acabam fazendo isso? Colocam como divindade animais. Não tem isso. Para eles, dependendo da religião, o animal ele é sagrado. E também, irmãos, às vezes a gente considera um homem, uma mulher, uma estátua, como um ídolo. E a gente começa a ir para essa estátua, achar que ela é Deus. E isso a gente vai ver que incomoda tremendamente a Deus. Ele fala que isso é repugnante aos olhos dele. Aí nós vamos ver no verso 11, que aqui, Jazanias, que é filho de Safã. Nós vamos ver aqui que 70 líderes dentro lá do templo estavam fazendo essas coisas que desagradavam a Deus. E aí, aqui, Jazanias, o filho de Safã, quem foi? O pai dele, junto com Josias, foi responsável por reconstruir o segundo templo. Porque Salomão ergueu o primeiro templo, depois ele foi destruído pela Babilônia, depois Deus fez e reconstruiu o segundo templo através de Josias e de Safã. Então veja que o filho dele tinha uma descendência abençoada, mas você vê que o filho dele agora, junto com 70 líderes, quem são esses 70 líderes? Foram designados por Deus para ajudar Moisés. Desde o chamado de Moisés, a palavra vai falar em Números 11:16, que Moisés precisava de 70 líderes para ajudar a coordenar a nação de Israel. E aqui se mantinha, mas você vê que eles já não se mantinham mais fiel à palavra. Então esses homens, eles estavam achando que estavam cheios de religiosidade, cheios de mistério, mas a gente vai ver com incenso, né? A gente vê isso, e adorando imagens, e achava que aquilo ali estava sendo grande.
Mal eles sabiam que aos olhos de Deus aquilo lá era repugnante. Aí no verso 12, eles chegam a falar, né, que isso é Deus, Yahvé, não nos vê. Olha que tremendo. Yahvé estava mostrando para o profeta e para aqueles que estavam na casa dele depois. O profeta Ezequiel iria falar. E o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Então, já que o Senhor abandonou, nós vamos fazer o que a gente bem entende. Então, aqui tem uma grande lição, irmãos. Não é porque a mão do Senhor não veio sobre a nossa casa, a nossa vida, ou em forma de uma tragédia, de castigo, ou uma repreensão, que Deus não está vendo. Porque eles achavam aqui que a mão do Senhor já tinha abandonado. Mas a palavra está falando que Deus estava olhando e vai acontecer coisas piores depois. Aí no verso 13, essa postura de adoração às imagens, aos seres, o incenso ali que eles faziam, aqueles 70 homens, que era para pregar a palavra do Senhor, é para levar, ser fiel à palavra, ele vai mostrar que isso vai começar a abrir campo para fazer coisas mais nojentas. Então, vê que conforme nós vamos agindo, se nós não estivermos guiados pela palavra, a gente pode começar a se desfiar sem a gente saber. Deus sabe, mas a gente não sabe. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras para saber se aquilo que a gente faz é do agrado ou não. E aí no verso 14, ele mostra mulheres chorando por Deus Tamuz, que é uma deidade sumeriana da vegetação. Hoje a gente vê tanto em moda isso também, aquela questão da gente, às vezes, até ter que cultuar a natureza. Porque a natureza, às vezes, ela é mais importante que tudo. Né? Às vezes a natureza vai falar para algumas pessoas mais forte, há religiões que cultuam a natureza. Aí no verso 16, ele vai mostrar abominações também ainda maiores. E aí ele mostra que 25 homens lá de costa para o altar, para a presença do santo, adorando o quê? Sol. Que isso também tem religiões que adoram a divindade dos astros. Aqui, irmãos, às vezes você pode não adorar o sol, mas às vezes você pode tomar referência de astros. Pessoas que buscam orientação astral, de horóscopo. Isso tudo é contra a palavra do Senhor. Aleluia. E aí no verso 17, ele vai falar ainda que esse pessoal, ele colocava, né, ramos no nariz como gesto cerimonial ao culto à natureza. A natureza é aquilo que Deus criou, não é o Deus. Aquilo é obra das mãos de Deus. A gente só pode cultuar somente a Deus e nada mais. E aí, por fim, no verso 19, aqui a palavra vai falar o quê? Que mesmo que eles venham aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Por quê? Porque Deus está indignado de ver tudo ali, aquilo ali acontecendo. Tudo aquilo ali sendo feito. Então veja, irmãos, no segundo livro de Crônicas 7, do 1 ao 2, a gente vê que quando foi construído o primeiro templo, depois da oração de Davi, assim que Salomão concluiu sua oração, ele ergueu o templo, desceu o quê? Vamos ver aqui. Fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E agora, hein? A glória de Yahvé, o Senhor tomou toda a casa. E os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia o quê? Enchido o templo. Então a presença de Deus, ela se tornou presente no templo, depois da oração. E aí nós vamos ver no capítulo 10 do livro de Ezequiel, no verso 18, depois de tudo isso que Deus mostrou e alertou, lá nós vamos ver o quê? Que a glória do Senhor, olha só, afastou-se para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Então Deus estava alertando e falando, olha, eu vou tirar da minha presença mediante o que está sendo feito. E depois ele fez. A palavra mostra que a glória de Yahvé afastou-se para longe e parou sobre os querubins. Ou seja, Deus não queria mais habitar ali no templo,
por conta das coisas repugnantes, das ações que aquele povo estava fazendo. E aí nós vamos falar assim, né? Igual a pastora falou, ok, mas o que isso tem a ver conosco? Aqui está falando do povo judeu, está falando do templo. Nós precisamos entender que depois de Cristo, nós somos o templo. Amém? Amém? O templo ele foi derrubado. Jesus, o próprio Filho, veio. E assim como é no templo, o templo ele era em 3 partes. Ele tinha o pátio, a parte externa, que Deus mostrou, já a imagem lá, que é como o nosso corpo, é a nossa parte externa. Aí depois, ali tinha que se purificar antes de começar a entrar no templo. Nós temos que purificar o nosso corpo. Aí adentrava no lugar santo, que é as nossas almas e o nosso coração. Que Deus ele quer olhar para nós, ele quer ver onde está o nosso coração. Então, depois de entrar na alma e no lugar santo, a gente vai para onde? O Santo dos Santos, aonde era a presença de Deus, que é o nosso espírito. Amém? Então, irmãos, veja que em João, o irmão pode colocar 2,19, veja aqui como é tremendo. O que Cristo falou, para nós compreendermos a seriedade dessa palavra que ela fala conosco. Aqui, Jesus respondeu para o povo judeu. Ele falando, destrua esse templo. Aleluia. Destrua esse templo. Ele estava no templo. Ele estava lá. E em 3 dias eu reconstruirei. Pode deixar aqui. E eles ficaram indignados, porque o segundo templo era maior que o primeiro. Apesar de Salomão ter feito o primeiro, o segundo ele foi maior. E eles falaram, foi mais de 40 anos. Como você em 3 dias reconstruirá o templo? Aqui ele já apontava a mudança do conceito. Compreendam que não é mais você adorar a Deus num lugar, mas é Deus dentro de você. Você é o templo. Ele está falando, ele está apontando. Destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eu serei o templo. Nosso corpo será o templo. Ali será a habitação. Eu ressuscitarei em 3 dias, ele estava falando. Então, isto é a mudança que muitas religiões não querem que você entenda. Irmãos, a coisa mais preciosa é o teu templo. É ali que Deus quer habitar. Veja, João 14:17. 14:17, para testificar essa palavra. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, que é o Cristo, porque ele vive, ele estava ali falando convosco. E aí depois ele vai falar que ele estará dentro de vós. Olha que tremendo. Diferente do tabernáculo, diferente do templo, que a presença de Deus ela estava no meio do povo. Após a derrubada do templo, rasgado o véu, o próprio sacrifício Cristo, que era Deus andando, ele prometeu o quê? A presença do próprio Deus dentro da gente. Compreende? Que tremendo que é isso. Você poder ter a presença de Deus dentro de você. Mas aí nós temos que atentar para a palavra. Se aquilo que a gente faz é do agrado. Porque a gente viu que conforme eles não faziam o que Deus fez, tirou a presença do templo. E se nós somos templo, se nós queremos a presença do Espírito Santo, nós temos que fazer aquilo que é de acordo com a palavra. E é tão sério isso, que no livro de Apocalipse, 22, capítulo 22, versículo 14 e 15. É tão sério, irmãos, que aqui a palavra vai falar sobre Jesus. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ou seja, só em Cristo. Você renunciar a se entregar é para Ele. Não é para religião, não é para nada. É para Cristo, você seguir Ele. E assim ganham o quê? O direito à árvore da vida. E podem adentrar aonde? Na cidade, através dos seus portais, portões. É só através de Cristo. Ele foi o templo.
Ele é o Filho de Deus, ele é o sacrifício. Só que vejam aqui a advertência, que vai de encontro com a palavra. No entanto, fora estão que os cães, pastores e líderes de igreja, que tratam a sua igreja sem seriedade com a palavra, usurpam ela só pensando em dinheiro e benefício próprio, são cães. Porque quem pastoreia o cão, ele vem ali cortiscar. Fora estão os cães, fora estão os bruxos e ocultistas, quem quer mexer com o sobrenatural que não vem de Deus, os que cometem o que? Imoralidades sexuais, os assassinos e o que, irmãos? Os idólatras. E todos também que amam e praticam a mentira. Isso aqui nós temos que assim gravar no nosso coração. E se a gente ainda não pratica, nós temos que pedir para que Deus possa ir libertando, para que a gente possa ser livre, que a gente possa o quê? Entrar nos portões da cidade celestial. Irmãos, inclusive a palavra vai falar que quem acrescentar ou tirar o que está escrito nesse livro aqui, será amaldiçoado. Esse livro aqui não é para ser mudado. E eu falo que daqui 5, 10 anos vai ser mudado. Muitas igrejas vão pregar a mudança da palavra. Mas a palavra ela é clara e nós precisamos ser fiéis se nós cremos em Deus. E se Deus ele quer isso de nós, por fim agora, nós vamos ver aqui o que foi falado, irmãos, para testificar mais uma vez. Se a nossa vida, o nosso corpo, ele é um templo, as nossas ações determinam se a gente vai estar ou não na presença de Deus. Então veja, assim como Deus, ele saiu da presença pelo pecado do povo, pelos pecados da idolatria, nós também, nós podemos estar com Deus se nós estivermos lavados no sangue do Cordeiro, ou nós podemos estar sem Deus se nós não estivermos em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Nós vamos ler junto aqui, porque vem para testificar tudo que foi falado. O templo, a retirada da presença de Deus frente àquilo que aquele povo fazia. E aqui, o que a palavra nos fala? Prestem atenção, irmãos. Vamos ler junto. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Então aqui ele está perguntando Paulo. Vocês não sabem isso? Que nós viramos o templo. E que a partir de rasgar o véu da ressurreição de Cristo, dele soprar o Espírito Santo, nós nos tornamos o templo, o santuário, que Deus, o Espírito dele habita em nós. Não é mais em igreja, não é mais lá em Israel, é dentro de nós. E se alguma pessoa, vamos ler junto, destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, aleluia, toma posse. Sabe? Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus, inicialmente, era de se fazer presente naquele povo que adorava Ele, que não cultuava outros deuses. E aí Ele pediu, construam um tabernáculo, e aonde vocês forem, eu estarei com vocês. Depois disso, tamanho foi a perda que aquele povo teve, que Deus parou de falar por 400, 500 anos com os profetas. E ele falou, não, eu vou descer com meu filho, e eu vou caminhar para todo o povo. Assim, a presença ela não é mais limitada como ela era. Hoje, a presença ela é para qualquer um de nós. Independente de você ser rico, ser pobre, ser baixo, ser magro. Independente de como é o teu exterior, o que você tem. A presença de Deus ela pode habitar em você. Ela é individual. Deus ele se manifesta no sobrenatural, ele abençoa, mas ele quer um relacionamento dentro de cada um de nós. E para isso nós temos que o quê? Acreditar que aquele templo foi destruído. E que por mais que eles vão reerguer, Deus não mais vai habitar ali. Quem vai assentar ali será o anticristo. E quando ele pedir adoração, o povo judeu vai compreender que o verdadeiro Filho de Deus era Jesus. E eles vão sofrer perseguição. E eles vão clamar pela volta de Jesus.
E Jesus voltará com a sua igreja. Qual é a sua igreja? Aqueles que buscam a presença do Deus dentro de si. Então, irmãos, você é templo. Você é casa sagrada de Deus. Trabalhe isso no seu coração. Leia a palavra. Deixe ele falar e testificar. E grandes coisas ele fará. Conforme ele for limpando aquilo que não é do agrado, nós temos que abrir mão de coisas que está na palavra. Mas é um preço para você receber a presença do Senhor. Se você não abrir mão daquilo que incomoda a Deus, aquilo que é abominação a Deus, ele não vai poder fazer morada na plenitude. Ele vai se afastar de ti. E isso nós não queremos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Recebam. Isso é palavra, é vida, irmãos. Mesmo que confronte você, confronta a mim, como pastor. Aonde que a igreja tem que caminhar esse ministério? Para nunca se perder disso e não fazer igual aqueles anciões que começavam a ter significados e esqueciam da presença de Deus. Deus não era mais o foco, eram os ritos dele. Então que esse lugar, amado Deus, sempre tenha a tua presença. E que todos aqui que entrarem sejam cheios da tua presença. E que, ó Senhor, se tiver alguma coisa para abandonar, o Senhor vai testificar através do teu livro santo e vai dar coragem para que esses possam estar mudando e caminhando em direção ao teu reino, a cidade celestial. Glória a Deus.